Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver motor DC, porque a corrente do motor parado é alta e quando está girando é baixa. Se você já ligou um motor DC, deve ter observado esse fenômeno. A corrente ao arrancar o motor pode ser muito mais alta do que a corrente quando ele está girando a pleno. Esse fenômeno é muito chato. A gente tem que ter cuidado ao ligar o motor. O fusível e disjuntores têm que prever essa sobrecorrente. Hoje eu vou mostrar de forma simples uma explicação para esse fenômeno. Vamos lá? Vou mostrar um motor de corrente contínua por dentro. Um motor de corrente contínua é composto por um conjunto de ímãs fixos, que podem ser ímãs permanentes, como os da figura, ou podem ser eletroímãs, bobinas enroladas num suporte de ferro. Os ímãs fixos são chamados de estator, porque fica estático. Se forem bobinas, serão chamadas de bobinas do estator. Uma segunda bobina é montada solidária ao eixo do motor. Quando essa bobina é energizada, ela também funciona como um eletroímã. Quando essa bobina é energizada, ela gira para se alinhar com os polos dos ímãs fixos. Os polos de cores diferentes se atraem. O polo vermelho é o polo norte e o polo azul é o polo sul. As escovas servem para fazerem os contatos da fonte de alimentação de corrente contínua com o comutador. O comutador serve para ligar a fonte às bobinas do rotor. O comutador é construído de forma a inverter a polaridade das bobinas do rotor, invertendo os polos magnéticos do rotor. O rotor continua girando, tentando se ajustar à nova configuração. Veja o motor girando no sentido horário, olhando de uma nova perspectiva. Se a polaridade do rotor for invertida, o sentido de rotação do giro é invertido. Agora vou mostrar o segredo para facilitar você a entender essa questão da corrente no motor de corrente contínua. Aquele toque que só o professor Bairro sabe dar. O modelo do motor de corrente contínua. Um modelo é uma forma de visualizar o motor usando aqueles componentes elétricos e eletrônicos conhecidos. Primeiro de tudo, a bobina do rotor. A bobina pode ser modelada como um simples indutor. Mas a bobina é feita com um fio e o fio tem resistência. A resistência desse fio é que vai limitar a corrente máxima na bobina. Então será representado por uma resistência. Esse é um circuito LR simples. E aquela fonte de tensão, o que seria? Essa fonte representa a tensão gerada pela força eletromotriz presente na bobina. Esse é o componente mais fantástico desse modelo, algo incrível que vai facilitar muito o entendimento do motor. Mas de onde surgiu essa força eletromotriz? Tem uma fonte dentro do motor? Quando uma bateria é ligada no circuito, o motor passa a girar. A bobina gira dentro do campo magnético gerado pelo estator. Então, a lei de Faraday começa a agir. Isso mesmo, a lei de Faraday. Quando a bobina é cortada por um campo magnético que varia com o tempo, gera uma força eletromotriz, que pode ser medida na unidade volt. Por isso a fonte no modelo. Mas note a polaridade da fonte que simula a força eletromotriz. É ao contrário da corrente. Isso é devido à lei de Lenz, que diz que a polaridade da força criada tende a se opor ao campo que o criou. No circuito, isso equivale a dizer, tende a se opor à corrente que criou esse campo. Veja como o modelo vai encaixando todos os conceitos, e você consegue entender tudinho. Agora o mais fantástico. Quando o motor está girando a plena velocidade e sem carga, a tensão gerada pela força eletromotriz equilibra a tensão da bateria. Então, se agora eu perguntar a você qual a corrente do motor a plena velocidade e sem carga, você saberia dizer? A corrente é praticamente zero. Lei das malhas simples. As fontes de tensões se anulam. Por isso a corrente é baixa quando o motor está girando. E quando o motor está parado? Se as bobinas estão paradas em relação ao campo magnético do estator, então não vai ter força eletromotriz. No modelo, a tensão da fonte, que simula a força eletromotriz, será zero. Agora fica fácil determinar a corrente.
Você deve desconsiderar a indutância, já que depois da indutância carregada, ela se comporta como um curto-circuito. O tempo de carga vai depender da constante de tempo LR, que nos motores é muito baixa. Então, quem limita a corrente nesse circuito? Isso mesmo, a resistência da bobina, que é muito baixa. Então, a corrente será muito alta, tende ao infinito, quase um curto-circuito. Agora você já sabe por que a corrente é tão alta ao ligar o motor. Você deve prever uma corrente de no mínimo 3 vezes o valor da corrente nominal do motor durante a partida. Mas logo que o motor começa a girar, a corrente começa a cair. Então, na verdade, vai haver somente um pico de corrente, alto, mas muito rápido. O sistema de proteção deverá prever essa sobrecorrente. Por isso existem contatores, disjuntores especiais e até dispositivos dedicados a controlar a partida, o chamado soft starter. Na figura você pode ver um disjuntor motor. Esse disjuntor tem um botão de ajuste da corrente limite. Esse da figura pode ajustar a corrente de 1,6 amperes a 2,5 amperes. Nesse caso é para motores AC, que também tem o mesmo problema na partida. O botão de teste serve para disparar o disjuntor manualmente, simulando uma sobrecorrente. Você viu nesse tutorial por que a corrente na partida do motor é tão alta. E durante o funcionamento normal, a corrente diminui. É claro que o tema não se esgota aqui. Tem muita coisa a ser discutida. Por exemplo, o que acontece se trancar o eixo do motor? Por exemplo, devido ao desgaste mecânico do eixo. Acontece muito com os ventiladores, ou ainda o que acontece quando a carga for aplicada ao motor. Mas isso veremos nos próximos tutoriais. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!